que eu trago aqui? Justamente o julgado, tá, do STJ, o recurso em habeas corpus 147169 de São Paulo. Então, quem queira, inclusive, já ir procurando também o acórdão para ir acompanhando em tempo real aí com o próprio arquivo, tá? Fica aí à vontade. Então, a relatoria é do ministro Sebastião Reis Júnior, ok? E aqui a gente tem o quê? A ementa, né? Estou transmitindo para vocês a ementa. E o que eu fiz aqui nesse meu arquivo? Eu destaquei alguns pontos do decisum, né? Que, a meu sentir, são relevantes a título de discussão penal e processual penal. Para quê? Para a gente gerar, inclusive, oportunidades para nós, advogados criminalistas, porque eu, por exemplo, já começo a ser procurado por pessoas, né, que querem ingressar, impetrar esse habeas corpus preventivo e poder, ao invés de importar o canabidiol, cuja a importação de sementes já é autorizada, da maconha, e a própria substância já, enquanto fármaco, né, Mário, já tem essa autorização, só que o custo é elevado. A gente vai ver, inclusive, menção a isso aqui nas decisões, tá? Então, vejam que começa a surgir, dado que esses precedentes recentes têm uma certa reviravolta hermenêutica face ao plantio da cannabis, a gente já começa a ter uma certa procura, ou seja, não deixa de ser um mercado de trabalho para nós advogados, e também é uma oportunidade para a gente conferir saúde, conferir melhores condições de vida para aquelas pessoas que precisam desse tratamento, que, enfim, de acordo com certos critérios clínicos, tem se mostrado melhor do que outras intervenções médicas aí, ok? Então, oportunidade para nós advogados e para o cidadão também, que às vezes tem aí nessa forma de se medicar, uma melhoria na sua condição de saúde, ok? Olha só, a ementa diz o seguinte: recurso habeas corpus, penal, processo penal, salvo o conduto, cultivo artesanal de cannabis sativa para fins medicinais, princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, omissão regulamentar, direito à saúde. Então, o acórdão, ele vai se debruçar, a decisão, né, ela vai se debruçar sobre basicamente esses pontos aí, mas tem outros fatores interessantes que vão ser debatidos aqui, tá? Então, primeira coisa, olha só, para que serve o direito penal, né? Qual que é a finalidade do direito penal? Proteger bens jurídicos, proteger certos valores caros à sociedade, através de uma intervenção punitiva, portanto, uma intervenção que se afigura como a última ratio, ou seja, como a última alternativa do Estado para que certas condutas desviantes não se reproduzam no contexto social. Bom, e aí, o que quer dizer isso? Não deu certo com o direito civil, com o direito administrativo, com o direito do trabalho, vamos para o direito penal, certo? E disso se extrai a ideia da intervenção mínima e os conceituários da intervenção mínima. E a intervenção mínima, a expressão fala por si só, né? Mas são a fragmentariedade e a subsidiariedade. E aí, veja, o legislador e o aplicador do direito penal, né, vão ter que obedecer a essa ideia de última ratio. Nesse contexto, o que acontece? Estamos falando de 11.343/2006, a lei de drogas, né? E ela diz o seguinte: é uma lei penal em branco, né? Lembrando, o que é lei penal em branco? É uma norma penal que depende de um complemento legal para que tenha vida própria, por assim dizer. Precisa que outra norma venha e lhe confira conteúdo, para que ela possa ter ali a sua aplicabilidade, a sua eficácia. E no caso aqui da lei de drogas, né, Mário, a previsão, vejam, olha que interessante aqui, pegando um trechinho da ementa, que já vai remeter a isso na prática, e já vou te passar a palavra. A previsão legal acerca da possibilidade de regulamentação do plantio para fins medicinais, gente, onde é que está isso? Artigo 2º, parágrafo único da lei de drogas. Permite concluir tratamento legal dispar acerca do tema. Enquanto o uso recreativo estabelece relação de tipicidade com a norma penal incriminadora, o uso medicinal, científico ou mesmo ritualístico religioso não desafia persecução penal dentro dos limites regulamentares. E aí o que acontece? A substância que vem a complementar a lei penal em branco, nesse caso, é a portaria da Anvisa. E a portaria da Anvisa vai enumerar uma série de substâncias que causam dependência física, psíquica, etc. E nisso se enquadra a cannabis sativa, né? E nisso se enquadra a popularmente chamada maconha, a marihuana, enfim, todas as nomenclaturas com as quais a gente está acostumado no dia a dia. Então, a intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade e a ideia que existe na lei de drogas, professor Mário, de regulamentar o uso medicinal. Então, a gente parte dessa premissa aí, né? Então, lá no artigo 2º, e para quem estiver nos acompanhando aí, podem abrir a 11.343,
Lá no artigo 2º vai falar da possibilidade dessa regulamentação, né? A gente sabe que a lei, quando ela trata de um poder, ela traz, via de regra, claro, né, tem que analisar o caso concreto, um poder-dever. E aqui é um tópico que a decisão que o Fabrício está nos trazendo vai enfrentar, dizendo, peraí, mas o Congresso não se desincumbe disso, via uma lei que regulamente. O Executivo não se desincumbiu desse papel via um decreto regulamentador. Então, o Judiciário, quando provocado, acaba dizendo, peraí, eu tenho que dizer alguma coisa. Eu não posso dizer, não vou julgar, né, não liquid. Então, o Judiciário vem sendo provocado, isso começa a chegar com maior quantidade, uma maior agilidade, esse tipo de discussão no Supremo, principalmente a gente falando de STJ e STF. Dentro dessa ótica, né, de uma repercussão penal, o Fabrício bem falou aí que nós temos hipóteses de norma penal em branco, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, o 28 e o 33 da Lei de Drogas e vou ver ali, mas espera aí, o que é droga? O que é o crime? Né? Eu até abri a lei aqui, ó. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Esse é o 28. E veja, está falando de droga para o consumo pessoal. Ainda que não tenha pena privativa de liberdade, mas é considerado pena com penas substitutivas, né, ou as chamadas penas alternativas. Está lá no 28. Então, se a pessoa tiver, em regra, né, numa primeira análise, a gente vai aprofundar e vai ver que a decisão tenta detalhar qual que é a função do direito penal e que essa hipótese aí do tratamento médico, né, não estaria dentro dessas hipóteses como crime. Mas se eu for pegar só o tipo objetivo, não é isso? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, a pessoa que teria lá, né, uma determinada porção de substância à base de maconha, à base de marihuana, né, como o Fabrício lembrou aí os nomes, estaria incidindo no crime? E se eu for lá para o 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, ter consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ou fornecer a droga, ainda que gratuitamente. Aí fica aqui uma ressalva, porque se fala em vantagem econômica e tal, mas a lei não fala de vantagem econômica, no meu modo de ver, sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. O tipo objetivo é a redação, é a vedação de exportar, ter consigo, fornecer, ainda que gratuitamente. Mas o que? Quais os materiais? A gente vai se socorrer da lista lá do Ministério da Saúde, da Anvisa, que vai dizer quais são os psicotrópicos proibidos, né? Dentro dessa situação do canabidiol, o Fabrício também bem nos lembrou que existe prescrição médica dizendo que tem tratamento médico à base dessa substância, que é um princípio ativo que se extrai do preparado a partir da maconha, correto? Isso é conhecimento comum. Mas e daí? Eu tenho prescrição médica, a pessoa pode comprar, existe autorização da Anvisa, mas ela tem que comprar fora, né, porque esse produto não é produzido, esse produto é caro, ele tem que importar, se busca essa autorização. Mas e se ela quiser produzir essa substância, que seria muito mais barato? E daí? E é justamente aqui que nós chegamos. É justamente aqui o Fabrício está dizendo, mas espera aí, o artigo 2º falou que era para o poder público regulamentar isso, né, via lei ou via decreto. Isso não veio. E daí vai parar no judiciário, né? E justamente para dizer, peraí, mas o direito penal é para isso? É para esse tipo de situação? E é isso que o STJ passa a debater nesses precedentes, né, Fabrício? Isso, Mário. E aí, só uma curiosidade, né? Vejam, nesse trechinho que a gente acabou de destacar aqui, que está na tela de vocês, olha só, uso medicinal científico, afinal, os estudos, né? Os tipos penais falam sem autorização legal. E existem autorizações legais específicas, inclusive, para a finalidade de aprimoramento dos estudos científicos acerca, enfim, das substâncias, de forma geral, tá? Mas vejam, não só isso, medicinal científico ou mesmo ritualístico religioso.
Aí você fala, como assim? Né? No Brasil isso é uma coisa relativamente rara. Mas se você pega, por exemplo, o livro do Kleber Masson, né, o livro Lei de Drogas, do Kleber Masson, ele vai, inclusive, citar a religião Rastafari. E ele traz ali, inclusive, um trecho da Bíblia, o homem utilizará a planta da terra, uma coisa assim, de toda a planta da terra, um negócio nesse sentido. E para o Brasil pode ser algo culturalmente um pouco até impactante. Mas, por exemplo, em países como, obviamente, a Jamaica, isso é uma realidade. Então, o uso, né, da cannabis sativa lá, enquanto um meio para se realizar um ritual de cunho espiritual, religioso, é mais do que aceito. Né? Na verdade, umbilicalmente ligado à cultura, né, deles. Por fim, né, a gente vê que a coisa vai além do crime, quer dizer, o uso científico, medicinal ou mesmo ritualístico religioso, tá? Aí aqui seguindo, olha só, o que um outro trecho importante da emenda, ali mais para cima falou isso que o Mário já pontuou, né, que o Estado se omitiu em legislar a respeito. Por quê? Porque a lei fala, ó, vai ser regulamentado, mas não foi. E aí, quem está doente, quem precisa, como é que fica, né? Então, olha só, o cultivo de planta psicotrópica para extração de princípio ativo, ou seja, o quente ali da planta, né, o que interessa é a substância que vai gerar o efeito pretendido pelo ser humano, é conduta típica, apenas se desconsiderada a motivação e a finalidade. Repito, típica, estamos falando aqui de tipicidade, apenas se desconsiderada a motivação e a finalidade. A norma penal incriminadora mira o uso recreativo, a destinação para terceiros, e é isso que o Mário relembrou, que não necessariamente é de forma lucrativa, pode ser título gratuito, e o lucro. Vejam, 3 hipóteses: recreativo, destinação para terceiros e o lucro. E nesse caso, sim, coloca-se em risco a saúde pública, entende o legislador. A relação de tipicidade não vai encontrar guarida na conduta de cultivar planta psicotrópica para extração de canabidiol para uso próprio, visto que a finalidade aqui é a realização do direito à saúde conforme prescrito pela medicina. E aqui a gente vai cair aonde? Na teoria finalista da ação de Welzel, que desde então emplacou a ideia de que o tipo penal se compõe de seus elementos não só objetivos, mas também do dolo. O dolo integra a tipicidade, ou seja, a conformação do fato à norma. E nós temos a tipicidade formal, que é a exatidão, como o Mário vinha falando, está prescrito na norma, mas também tem a tipicidade subjetiva, dolo, né, o fim especial de agir, quando é o caso, e aí o fato sem esse dolo deixa de ser típico, e aí entra a ideia da tipicidade ou atipicidade subjetiva, tá? Trabalhando aqui no prisma técnico mesmo. Quer dizer, eu planto maconha, beleza, para quê? Para vender para os outros? Não. Para doar para os outros? Não. Para fumar porque eu vou usar em momentos de recreação? Não. Eu uso para a minha saúde. Opa, então essa finalidade que a Lei 11.343 de 2006 prevê para que aquilo se configure como crime, não existe nessa hipótese. Então, é nessa linha que está caminhando o entendimento do STJ, tá?